A chuva não parava há horas, caindo em lençóis frios e pesados, batendo contra as janelas como 1000 avisos sussurrados. Michael Harper estava na cozinha, as luzes fracas, um copo de água pela metade no balcão. O silêncio na casa parecia antinatural, limpo demais, estéril demais. Sarah ainda não tinha chegado em casa, mais uma vez. Ele olhou para o relógio. 22h42. Ela não respondeu à última mensagem dele. Na verdade, não respondeu a nenhuma mensagem naquele dia. Então, veio o som. 3 batidas pesadas na porta da frente. Lentas, comedidas, nem frenéticas, nem educadas. Tum, tum, tum. Michael congelou, sua mente conjurando uma dúzia de razões para alguém bater assim. Nenhuma delas boa. Ele caminhou até a porta, seus pés com meias silenciosos contra o chão de madeira. Olhou pelo olho mágico e sentiu um músculo na mandíbula se contrair. Lá, na varanda, estava um homem encharcado até os ossos, sem camisa, jeans pendurados baixo nos quadris, como se mal pertencessem a ele. O cabelo grudado na testa, ele balançava levemente, como se a terra sob seus pés estivesse se movendo. Michael abriu a porta até a metade. Sim, o homem deu um sorriso lento, bêbado, quase triunfante. Na palma da mão aberta, ele segurava algo que fez o estômago de Michael se revirar antes que sua mente pudesse acompanhar. Um anel. Não qualquer anel. O anel de casamento de Sarah. Ele brilhava com um brilho viscoso estranho, como se tivesse sido mergulhado em algum líquido turvo, uísque talvez, ou algo pior. O homem soltou uma risadinha sem fôlego, levantando o anel em direção a Michael, como uma oferta de paz ou um troféu. Ei, amigo! Ele arrastou as palavras. Você pode ou não querer checar seu carro hoje à noite. Ele piscou. Realmente piscou. Então deixou o anel na mão de Michael e virou, cambaleando de volta para a chuva como um fantasma que entregou sua maldição e terminou com os vivos. Michael ficou parado, imóvel, a água da mão do homem, ou o que quer que fosse, grudada em sua própria pele. O anel ainda estava quente. Não cheque seu carro hoje à noite. Ele não queria. Cada célula de seu corpo gritava para não fazer isso, mas suas pernas já haviam tomado a decisão. A garagem ficava ao lado da casa, conectada por uma porta da cozinha. O painel de chaves bipou quando ele digitou o código. O zumbido mecânico da porta da garagem abrindo pareceu mais alto do que deveria, quase violento na noite silenciosa. O carro estava em seu lugar de sempre, mas algo estava errado. A porta do lado do motorista estava ligeiramente entreaberta. As luzes internas brilhavam fracas e dentro ele viu movimento. Não. Ele se aproximou quase sem querer, cada passo arrastando atrás do último. E lá estava ela, Sarah, largada no banco do motorista, uma perna dobrada sob o corpo, a cabeça repousando desajeitadamente contra o volante. A maquiagem dela estava borrada, o batom desbotado, a blusa abotoada errado. Ela levantou os olhos quando o ouviu, olhos vermelhos, não de chorar, não, de uma garrafa que ela mal segurava na mão, um bourbon de baixa qualidade, ainda um terço cheio. Michael, ela disse, a voz um sussurro, um suspiro, um arrastar. Eu não queria que você descobrisse assim. Ele não falou, não conseguia. As palavras não estavam prontas. Eu estraguei tudo, tá? Eu sei que estraguei. Ainda silêncio. Eu não te amo mais, ela sussurrou, o rosto desmoronando. E não estou arrependida dele. Então, com mais firmeza, com uma clareza distorcida, estou me divorciando de você. A chuva continuava caindo lá fora, batendo contra o teto da garagem como pregos em um caixão. Dentro do carro, Sarah desabou, os ombros tremendo enquanto levava a garrafa aos lábios novamente. Michael a encarou, sem gritar, sem perguntas, apenas silêncio. Então, lentamente, fechou a porta do carro, virou-se e voltou para casa. O anel ainda apertado em sua mão. A luz da manhã chegou como uma intrusa, pálida e indesejada, rastejando pelas persianas meio fechadas do quarto, lançando longas faixas de cinza pelas paredes. Michael estava acordado, totalmente vestido sobre os lençóis, sem dormir, sem nem mesmo fechar os olhos. Em algum momento da noite, o tempo se dissolveu em nada.
Do andar de baixo, veio o som suave de vidro tilintando, um armário sendo aberto, passos. Depois o som de uma chaleira sendo enchida. Ela ainda estava em casa. Michael se sentou lentamente, o corpo pesado, como se a gravidade tivesse aumentado durante a noite. O anel de Sarah ainda estava na mesinha de cabeceira, colocado ali como evidência em uma cena de crime. Ele o encarou por um longo momento antes de se levantar e sair do quarto. Encontrou-a na cozinha, de costas, vestindo um dos suéteres dele, as mangas cobrindo as mãos, o cabelo preso em um nó descuidado. A chaleira estava esquentando. O silêncio entre eles era alto. Sarah se virou quando sentiu ele entrar, o rosto pálido, olhos inchados de uma noite de lágrimas e uísque. Mas não era culpa escrita em suas feições, apenas exaustão. Não achei que você ainda estaria aqui, ela disse baixinho. Michael não respondeu. Encostou-se no batente da porta, braços cruzados, observando-a como se observa um estranho na rua, não com ódio, não com dor, apenas com uma distância crescente, um muro que não estava lá ontem. Eu não queria que acontecesse assim, ela continuou, a voz trêmula enquanto alcançava uma caneca. Simplesmente saiu do controle, e ontem à noite ele... Não, Michael disse suavemente. Ela parou. Não faça dele o vilão ainda. Ainda estou tentando descobrir quem é o vilão. Os olhos de Sarah se arregalaram levemente. Aquilo a pegou por um momento. A máscara rachou. Michael entrou na cozinha e abriu a geladeira, pegando uma garrafa de água com uma calma praticada. Não estava com sede, mas seu corpo precisava de algo para fazer, algum ritmo para seguir, algo normal. Eu te disse que quero o divórcio, ela disse após uma pausa. Eu ouvi. Você não vai dizer nada? O que você gostaria que eu dissesse? Não sei, ela sussurrou. Algo. Grite comigo, me xingue, quebre algo. Ele girou a tampa da garrafa, tomou um longo gole, depois a colocou no balcão e olhou para ela. Não como esposa, não como alguém que amava, mas como alguém cujas decisões reescreveram sua vida em uma única frase. Não estou aqui para fazer um show para sua culpa, ele disse. Você fez suas escolhas, me entregou as consequências, mas não vai dirigir a cena. A boca dela abriu, fechou, ela olhou para as mãos, o suéter as engolindo por completo. Eu estava cansada. Ela murmurou. De nós, da rotina. Parecia que eu não conseguia respirar. Michael assentiu lentamente, como se estivesse sendo informado sobre um filme que nunca mais veria. E, em vez de falar comigo, você entregou seu anel a um estranho e o deixou manchado de uísque. Silêncio. A chaleira desligou com um clique. Desculpe-me, ela disse, mas veio rápido demais. Reflexo, não real. Michael virou para sair. Vamos conversar depois, ele disse sem olhar para trás. Quando você estiver sóbria, quando estiver pronta para falar como adulta. Aonde você vai? Ele parou na porta. Tomar um banho e esquecer por 15 minutos que te encontrei assim. Então ele desapareceu escada acima, deixando Sarah sozinha na cozinha, segurando uma caneca que não fora enchida, cercada por vapor que já começava a se dissipar. O chuveiro escaldava, mas Michael não se encolheu. O calor batia em suas costas como penitência, as mãos apoiadas contra o azulejo frio, enquanto o vapor subia ao seu redor em nuvens densas. Ele ficou imóvel sob a água, olhos fechados, deixando o rugido abafar os ecos remanescentes da voz de Sarah. Estou me divorciando de você. Não nós. Não vamos conversar sobre isso. Apenas um veredicto. A palavra queimara um buraco em seu peito na noite anterior. Mas agora era apenas uma frase oca, como uma porta batendo em uma casa onde ele não morava mais. Quando a água finalmente parou, ele se vestiu em silêncio. Jeans, um suéter cinza carvão. Amarrou o relógio no pulso como se fosse uma armadura. Penteou o cabelo e olhou no espelho. Não parecia quebrado, não parecia zangado, parecia focado. Lá embaixo, a casa estava silenciosa novamente. Sarah não estava à vista. Uma nota teria sido educada, mas ele não esperava uma. Ela estava ocupada demais recuando para o controle de danos, provavelmente enviando mensagens para ele, tentando entender por que seu mundo começara a desmoronar tão rápido.
Michael sentou-se à mesa de jantar com seu laptop e abriu uma barra de pesquisa em branco. Um nome: Daniel Cole. Ele digitou lentamente, deliberadamente, como se estivesse gravando em pedra. Nada ainda. Ele adicionou Seattle, depois marketing, depois faculdade, peça por peça, tecendo a trilha digital. LinkedIn. Lá estava ele, Daniel J. Cole, 35 anos. Atualmente em transição, ex-executivo júnior de marketing em uma empresa que reduziu o quadro 6 meses atrás. Michael clicou mais fundo. Posts cheios de autoconfiança exagerada, citações motivacionais, fotos de uísque caro, carros rápidos que provavelmente não eram dele. O tipo de homem que usava charme como uma máscara, liso e superficial. Um homem que acreditava que podia se safar de qualquer coisa. Ele copiou a foto do perfil e passou por uma ferramenta de reconhecimento facial, algo escondido nos cantos mais sombrios da internet. Mais alguns acertos. Uma ficha policial antiga, 3 anos atrás, briga em bar, intoxicação pública, acusações retiradas. Michael recostou-se na cadeira. Então, Daniel não era apenas um bêbado. Ele era familiarizado com o caos, abraçava-o e agora o trouxera para a casa de Michael. Ele abriu as redes sociais de Sarah em seguida. Ela fora cuidadosa, sem fotos, sem localizações marcadas, mas uma coisa se destacava. Uma mensagem de 3 semanas atrás, mal visível na miniatura de um balão de conversa. Queria te ver de novo hoje à noite. Ele clicou. O resto estava borrado, deletado, escondido, mas não importava. Ela deixara migalhas e ele a seguira. Ele pegou o telefone e ligou para um contato com quem não falava há 2 anos. Zach, ele disse quando a linha foi atendida. Preciso de um favor. Você ainda faz forense digital? Houve uma pausa, depois uma risada curta do outro lado. Você acabou de pular 10 anos de volta na minha vida, Harper. Isso normalmente significa problema. A voz de Michael era calma, até demais. Vamos chamar de pesquisa. Vou te enviar algumas contas, quero tudo. Mensagens, localizações, arquivos deletados, qualquer coisa que deixe um rastro. Quem é o alvo? Michael hesitou apenas por um momento. Minha esposa, ele disse. E um homem chamado Daniel Cole. Outra pausa. Você sempre foi quieto, Mike, mas lembro de algo que meu pai dizia sobre caras como você. Águas paradas não são calmas, são apenas profundas o suficiente para afogar alguém. Michael encerrou a ligação. Lá fora, a chuva começou a cair novamente, batendo suavemente nas janelas. Um ritmo, um lembrete. Daniel tirara algo dele e Michael não ia gritar. Ele ia estudar, planejar. E quando chegasse a hora, ele tomaria tudo de volta. Começou com uma ligação às 2h17 da manhã. Michael não atendeu, não precisava. O número não estava listado, o padrão era familiar, era Zach. Uma mensagem veio segundos depois. Um link do Dropbox, senha, Orion. Você vai querer café para isso. Michael abriu a mensagem no laptop. A pasta intitulada Sarah Cole, rastro completo. Dentro havia logs, capturas de tela, registros de GPS, conversas recuperadas. Zach fora minucioso, talvez demais, mas era por isso que Michael o chamara. Ele respirou fundo e clicou no primeiro arquivo. Sarah. Odeio como ele é quieto. Como viver com uma sombra. Daniel. Então venha para a luz, querida. Eu nunca te ignorarei. Os olhos de Michael percorreram os logs de conversa. Cada mensagem uma farpa sob sua pele, mas ele não se encolheu. Ele as estudou como plantas, como mapas de território inimigo. Não fora uma noite, foram meses. Hotéis, almoços, viagens de negócios que eram apenas 2 horas de distância em uma cabana alugada. Mensagens sobre ele, sobre como ele era entediante, como estava morto por dentro. E então, pior que palavras, fotos. Um quarto de hotel borrado, o sorriso dela, íntimo, familiar demais em um lugar que não era casa. Michael ficou muito quieto, mãos cruzadas. Não estava com raiva, não da maneira que ela provavelmente imaginava, não vulcânico ou caótico. O que ele sentia era clareza, um silêncio dentro dele se afiando em foco.
Não haveria confronto nem gritaria na cozinha. Isso era um jogo para pessoas que ainda esperavam ser ouvidas. Ele passou para a próxima pasta. Daniel Cole, investigação de fundo. Dentro, um tesouro. Daniel estava desempregado, vivendo de trabalhos de consultoria que nunca se materializavam. Várias dívidas, incluindo 2 cartões de crédito estourados no último ano. Uma ex-namorada havia registrado uma queixa de assédio contra ele em 2019. Um pedido recente de empréstimo comercial negado. Redes sociais infladas. O carro em seus posts alugado. O apartamento arrendado no nome de um primo. Um homem desesperado para parecer significativo. Michael abriu um caderno ao lado do teclado. Não escreveu emoções, escreveu fatos. D. Cole, financeiramente instável, ponto de alavancagem, altercações anteriores, registros policiais públicos. S. Harper, comprometida por evidências digitais, todas recuperáveis. Opções estratégicas, legais, psicológicas, reputacionais. Ele fechou o caderno. Na manhã seguinte, Michael fez 2 ligações. Uma para um advogado de divórcio de alto nível, conhecido por sua precisão e confidencialidade. Outra para um jornalista freelancer especializado em má conduta corporativa e escândalos pessoais. Ele não deu nomes, ainda não. Estava construindo a teia. Mais tarde, naquele dia, Sarah voltou do trabalho mais cedo. Michael estava na sala, trabalhando silenciosamente. Ela hesitou na porta, incerta do que estava interrompendo. Você está calmo, ela disse, como se o fato em si a perturbasse. Michael levantou os olhos, expressão indecifrável. Sempre estive calmo. Ela deu mais um passo, o tom agora defensivo. Estive tentando falar com você. Você mal disse algo desde que eu disse que queria o divórcio. Ele a interrompeu. Então estive fazendo preparativos. Ela piscou, pega desprevenida. Pensei que talvez pudéssemos, não sei, discutir as coisas, ver onde estamos. Você está com um homem que me entregou seu anel de casamento em uma poça de álcool. Ela recuou visivelmente. Eu não pedi isso. Eu não sabia que ele... Você sabia que tipo de homem ele era. Michael disse, a voz baixa, mas firme. Você só não se importou até as consequências chegarem em casa com ele. Por um momento, ela pareceu que poderia chorar, mas não chorou. Talvez o poço tivesse secado. Ele a observou cuidadosamente, não com amor, com análise. Ela estava se desfazendo, mais lentamente do que merecia, mas rápido o suficiente para perceber. Você pode ficar aqui até os papéis estarem prontos? Ele disse. Depois, cada um segue seu caminho. Ela não respondeu, e ele não esperava que respondesse. Quando ela virou para sair da sala, Michael recostou-se na cadeira e olhou pela janela. A chuva parara por enquanto, mas a teia estava montada, e logo alguém seria pego nela. A porta da garagem abriu lentamente, rangendo contra seu próprio peso como uma garganta velha, limpando antes de uma confissão. A luz fluorescente dentro piscou uma vez. Depois se estabilizou, lançando um brilho estéril sobre o chão de concreto e o único carro estacionado ao lado. Michael estava na porta, imóvel. Este era o lugar, não a cozinha, não o quarto. Aqui, no silêncio entre as manchas de óleo e as paredes nuas. Aqui era onde seu casamento terminara, e agora era onde algo mais começaria. Ele enviara as mensagens na noite anterior. Uma para Sarah, uma para Daniel, sem explicações, sem por favor, apenas um local e uma hora. Venham, chega de se esconder. Ele não esperou na casa, esperou aqui, no mesmo lugar onde Sarah uma vez estivera largada no banco do motorista, confessando traição com a respiração arrastada. A porta da casa rangeu atrás dele. Sarah entrou, o casaco bem fechado ao redor do corpo, olhos já vermelhos nas bordas. Ela parecia menor que o usual, murcha. Parou quando o viu. Você disse que era urgente. Michael disse antes que ela pudesse perguntar mais. A porta da garagem rumbou novamente, do lado de fora desta vez. Um sedã prata surrado apareceu, os faróis cortando a penumbra enevoada. Daniel. Ele saiu casualmente com um sorrisinho e óculos escuros, embora o sol tivesse desaparecido há muito. Nossa, ele disse olhando ao redor da garagem.
Isso parece simbólico. Estamos filmando algo aqui? Nem Michael nem Sarah riram. Daniel deu uma olhada em Sarah. Oi, querida. Parece que você não dormiu. Ela não respondeu, apenas desviou o olhar. Michael gesticulou para o centro da garagem. Fique ali. Daniel ergueu uma sobrancelha. O que, como se eu estivesse sendo executado? Michael não piscou. Apenas faça isso. Algo no tom dele, ou talvez a ausência de emoção por trás, fez Daniel obedecer. Ele caminhou e ficou onde indicado. Sarah, incerta, permaneceu perto da porta, braços cruzados, defensiva. Michael deu um passo à frente, segurando um pequeno objeto na mão, um pendrive. Ele o segurou entre 2 dedos e falou baixinho. Aqui estão registros completos, mensagens, fotos, memorandos de voz, arquivos deletados, logs de viagem, um arquivo completo de tudo que vocês dois tentaram enterrar. Daniel riu, um som seco, quebradiço. O que você vai fazer postar no Facebook? Que fofo. Michael inclinou a cabeça. Não, isso seria mesquinho. Isso não é sobre fazer uma cena. Então, é sobre o quê? Sarah perguntou, a voz cortando pela primeira vez. Por que nos trazer aqui assim? O que você quer? Michael a olhou, realmente olhou, por um longo momento. Não falou. Então, quero que vocês se vejam. Quero que fiquem aqui, no mesmo lugar onde tudo começou, sem desculpas, sem mentiras, apenas a verdade em plena luz. Ele caminhou até a parede e apertou um botão. Um pequeno projetor foi ativado, lançando um retângulo branco suave na porta da garagem. Então, a tela ganhou vida. Um slideshow começou. Capturas de tela de conversas, fotos de quartos de hotel, traços de GPS, o anel na palma de Michael, o vídeo de Sarah bêbada, confusa, confessando. Cada sombra digital que eles deixaram para trás fora reunida, organizada e agora exibida com precisão cirúrgica. Sarah desviou o olhar. Daniel deu um passo para trás. Você passou por todo esse trabalho, Daniel disse, a voz mais baixa agora, sem rir mais. Para quê? Vingança? A resposta de Michael foi gelo. Não. Vingança exigiria que eu sentisse algo por qualquer um de vocês. Ele se colocou entre eles e colocou o pendrive no capô do carro. Isso é de vocês agora. Façam o que quiserem com ele. Queimem, enterrem, assistam todos os anos no aniversário do colapso de vocês. Ele se virou para Sarah. Os papéis do divórcio estão assinados. O advogado entrará em contato. Acabei de falar com você. Então, para Daniel. E você, deixarei as consequências falarem. Os lábios de Daniel se abriram, uma réplica na ponta, mas nada saiu. Apenas o som suave da chuva começando novamente lá fora. Michael passou por ambos. Abriu a porta da garagem bem aberta e saiu para a noite sem olhar para trás. Atrás dele, silêncio. Ninguém o seguiu. O desfecho não veio com fogo ou fúria. Chegou em silêncio, lento, metódico, preciso, exatamente como Michael pretendia. Em dias, o local de trabalho de Sarah começou a se agitar. Um e-mail anônimo chegou primeiro à caixa de entrada de seu supervisor, depois circulou silenciosamente entre o conselho, anexos com capturas de tela cuidadosamente selecionadas, datadas e catalogadas, sem comentários, apenas evidências. O departamento de RH a chamou sem aviso. Não estamos aqui para julgar sua vida pessoal, disseram, vozes rígidas e desconfortáveis. Mas, diante da visibilidade dessa situação, temos preocupações sobre seu julgamento e representação da empresa. Sarah não discutiu, sentou-se na cadeira, mal respirando, assistindo sua carreira se desfazer palavra por palavra. A promoção foi cancelada, projetos realocados, uma advertência formal registrada. Não era uma demissão, mas era um começo. Em casa, ela tentou confrontar Michael. Você destruiu tudo pelo que trabalhei, ela disparou, parada na porta de seu escritório. Ele nem virou para olhar. Não, ele disse, batendo no teclado. Você destruiu. Eu só apontei a lanterna. Ela o encarou, mandíbula travada, olhos cercados por um tipo de raiva cansada que sabe que chegou tarde à luta. Eu nunca quis que fosse tão longe assim. Michael se levantou e a enfrentou, calmo e quieto. Esse é o problema. Você nunca quis nada.
Você deixou acontecer, você o alimentou e agora quer ficar surpresa que ele tem dentes. Sarah abriu a boca para falar, mas não havia palavras fortes o suficiente para reescrever o que já fora feito. Daniel se saiu pior. Seus trabalhos de consultoria evaporaram da noite para o dia. Clientes desistiram. Um relatório vazado caiu em um blog conhecido por expor golpistas e mentirosos. Seu nome ligado a comportamentos imprudentes, currículos falsificados, transferências suspeitas. Ele tentou controle de danos, postou longos discursos online, alegou que tudo era fabricado, que alguém o estava alvejando. Ninguém ouviu, porque alguém estava o alvejando, mas não com mentiras, com a verdade. Daniel ligou para Sarah 3 vezes naquela semana. Ela não atendeu. Ele apareceu no apartamento dela na quinta-feira à noite, olhos injetados, camisa meio enfiada, desespero exudando de cada palavra. Você disse que resolveríamos isso, que ainda podíamos? Sarah fechou a porta na cara dele, lentamente, silenciosamente, como Michael fizera. Michael, enquanto isso, movia-se pelos dias com uma calma inquietante. Não mudou nada em sua rotina. Ainda fazia café às 6h30, ainda lia as notícias em silêncio, ainda trabalhava remotamente em sua mesa minimalista. Mas o ar ao seu redor mudara. A casa, antes cheia de palavras e peso, agora respirava mais leve. Ele não precisava mais falar. Os resultados falavam por ele. E, no entanto, algo permanecia. Não culpa, não luto, algo mais frio. Uma noite, enquanto o céu se tingia de roxo ao crepúsculo, uma carta chegou, sem endereço de remetente, apenas seu nome escrito em uma caligrafia pequena e familiar. Ele a abriu cuidadosamente. Dentro, uma página, escrita à mão, limpa. Michael, não espero perdão, nem sei se mereço ser ouvida, mas preciso que saiba que nunca deixei de amar a versão de nós que funcionava. Só não consegui carregá-la mais. Eu não achava que você quebraria, e talvez isso tenha me feito parar de tentar. Agora vejo que você nunca foi o fraco. Você era quem sabia ficar parado enquanto o resto de nós desmoronava. Michael leu a carta uma vez, depois outra, então a dobrou precisamente e a colocou na gaveta de sua mesa. Não a queimou, não a rasgou, apenas a arquivou, como o resto das evidências. Outro fragmento de um passado que não precisava mais de explicação. Lá fora, a chuva começou novamente, mais suave dessa vez, como se a tempestade estivesse finalmente cansada de si mesma. Michael ficou na janela, observando as gotas deslizarem pelo vidro em rios estreitos. O mundo não acabara, apenas um capítulo, e logo seria a hora de começar um novo. O apartamento dava para o mar, não era grande. Um quarto, varanda estreita, móveis minimalistas, linhas limpas, superfícies vazias, um espaço feito para o silêncio, não para histórias. Michael ficava na porta de vidro a maioria das manhãs, café na mão, observando as ondas chegarem sem ritmo ou razão. Não havia televisão, nem fotografias emolduradas, apenas um relógio que não fazia tic-tac e uma estante cheia de livros que ninguém além dele tocara. Ele não sentia falta do barulho, nem dos jantares tardios, nem dos pedidos de desculpas, nem dos longos silêncios que costumavam pulsar sob a superfície de sua antiga vida, fingindo ser paz. Ele aprendera a diferença. Uma pequena caixa de madeira ficava na prateleira em frente à sua mesa. Dentro, o anel de Sarah, limpo, polido, devolvido ao seu brilho original, intocado desde a noite em que ele o pegou do capô do carro e saiu para a chuva. Ele não o usava, não o jogava fora. Mantinha-o como uma cicatriz, escondida, mas não esquecida. Cartas ainda chegavam de vez em quando. Sarah uma vez, a irmã dela uma vez, até Daniel, digitadas, impessoais, implorando por contexto, perdão, algo. Ele não respondia. Uma noite, caminhando pela praia, ele avistou uma criança construindo uma fortaleza de areia, cuidadosamente compactando as paredes enquanto a maré se aproximava. O pai da criança observava de um banco, sorrindo levemente, sabendo que tudo seria levado pela água. Michael parou, mãos nos bolsos do casaco. Não havia fortaleza em sua vida agora, nem muros construídos de rotina ou votos.
apenas a água aberta e ele mesmo. Naquela noite, ele pegou o anel da caixa. Ele o segurou sobre a varanda, sentindo seu peso, metal frio, pequeno e comum. Não mudara, apenas a mão que uma vez lhe deu significado mudara. Então, sem cerimônia, ele o deixou cair. Ele desapareceu na escuridão, engolido pela distância, pela gravidade e pelo tempo. Ele ficou ali por um tempo, o vento puxando sua gola, o som do oceano abaixo como uma respiração constante. Ele não se sentiu mais leve, sentiu-se claro, não quebrado, não curado, apenas concluído. E no silêncio que se seguiu, pela primeira vez em meses, ele sorriu.